Muito bem, pronto. Boa tarde a todos. Como sabem, nós temos feito com alguma regularidade neste contexto cheio nós umas Smart Discussions. A última foi com o economista americano, Dar Acemoglu, que é conhecido de todos. E hoje temos connosco aqui um tema que é da maior atualidade e que vai ser, de facto, penso eu, motivo para uma discussão entre todos. A descentralização é um tema que há já muito, como sabemos, está na ordem do dia, tem, de certa forma, suscitado muita discussão do ponto de vista académico, do ponto de vista político, do ponto de vista também social. E, portanto, nós hoje iremos ter connosco o Joaquim Oliveira Martins, que é uma pessoa que nestes meios dispensa a apresentação, é um reputado economista, mestrado e doutorado de Paris, esteve muitos anos na OCDE, onde foi diretor de várias áreas, em particular desta área do desenvolvimento, e, portanto, desde há pouco é senior advisor também da Comissão Europeia e continua também a dar as suas aulas em Paris. Portanto, a partir de Paris, o Joaquim Oliveira Martins vai nos dar a sua visão sobre o tema. Eu recordo que foi feito um estudo sobre este tema pela OCDE, precisamente há 3 anos, e, portanto, como habitualmente, a ideia será, depois da intervenção de Joaquim Oliveira Martins, teremos um debate entre todos. Portanto, a ideia é fazermos grupos de 3 intervenções, 3 comentários, para tentarmos criar aqui uma dinâmica à volta desta matéria. Portanto, Joaquim, muito obrigado mais uma vez pela sua amável disponibilidade para estar aqui connosco, e a palavra é sua também, como tu gostas. Muito obrigado, Jaime. Eu não sei se estão a ver bem. Percebes? Ok. Um, Obrigado, estou muito satisfeito de estar aqui, sim, e ter esta discussão convosco. Bom, estes temas, eu já tive várias oportunidades de fazer apresentações, de discutir estes temas em Portugal. Eu sei que há um certo cansaço desta discussão em Portugal, porque as coisas não avançam, não é? Mas, bom, acho que é importante, digamos, continuar com esta discussão em Portugal. Eu estou pessoalmente convencido que Eu peço desculpa, Joaquim, eu só pedi um favor. Há 2 ou 3 pessoas que estão com o som ligado, eu pedia para tirarem, está bem? Porque sei que às vezes isso depois perturba a discussão. Peço desculpa, está bem? Eu penso que o Fernando está com o som ligado, embora não esteja a perturbar, e o doutor Silva Peneira importava-se de ter. Ok, acho que está a funcionar. Ok, portanto, eu estava a dizer, bom, às vezes há um certo cansaço sobre estes temas em Portugal, porque não houve tanto o avanço talvez esperado, mas acho que é importante ter esta discussão da maneira mais objetiva possível. Portanto, o Jaime pediu-me para fazer uma introdução relativamente breve, assim, uns 20 minutos, sobre esta questão da descentralização. Portanto, é o que eu vou fazer agora, não é? Portanto, eu queria começar só com uma pincelada muito geral, a descentralização, porquê, quais são os benefícios, os riscos, portanto, são coisas que são relativamente conhecidas, mas só para relembrar, digamos, estes temas. Portanto, a descentralização é um processo que está a acontecer, portanto, praticamente em todos os países do mundo, portanto, ao nível mundial vê-se, digamos, em termos de índice, um aumento da autonomia dos governos subnacionais, não é? Portanto, portanto, é uma tendência global, portanto, eu diria, não é? A descentralização tem oportunidades, tem riscos, como todas as coisas na vida, não é? Em termos de oportunidades, há sempre estes argumentos à volta da eficácia e eficiência e, digamos, uma provisão mais eficaz dos serviços públicos, portanto, a nível local. Portanto, mais capacidades, portanto, isto já em inglês, mas pronto, acho que todos percebem o inglês, portanto, mais capacidades para fazer o que em inglês se chama as place-based policies, as políticas de base territorial, uma melhor, digamos, provisão de serviços públicos, custos reduzidos, mobilização dos recursos públicos locais, incentivos para uma abordagem mais proativa, digamos, das estratégias de desenvolvimento local ou regional, a mobilização das vantagens comparativas das empresas locais e também espaço para fazer uma experimentação, não é? Em termos, digamos, do processo de governança e mesmo de governança democrática, portanto, uma maior transparência e capacidade em posição de render contas, não é, que se chama em inglês accountability, mais democracia, evidentemente este nível subnacional para funcionar tem que ser eleito, maior participação dos cidadãos e refletir de uma melhor maneira, portanto, agora não tenho a palavra em português, citizens need, portanto,
os desejos e as preferências dos cidadãos. Mas é claro, a descentralização também tem riscos, riscos de deseconomias de escala, porque evidentemente fragmenta-se os serviços e esses serviços, talvez para serem eficazes, necessitam de uma certa escala, um risco de duplicação, não é, de competências, quando, por exemplo, a descentralização é feita e, ao mesmo tempo, digamos, não há digamos, uma reestruturação do Governo Central e dos serviços do Governo Central, por vezes pode haver, evidentemente, esta duplicação, não é, de competências que leva, geralmente, a um excesso, digamos, de custos e, às vezes, até ao mesmo, portanto, um aumento, digamos, das despesas públicas. Outro aspecto também em termos de riscos é, como se diz muitas vezes, a falta de capital humano, capacidade técnica, os mandatos que não são propriamente, não são bem financiados, o que chama-se em inglês unfunded mandates, portanto, dá-se as competências, mas não dá-se os recursos para efetivar essas competências, portanto, é um risco bastante importante. Disparidades entre as diferentes entidades, digamos, territoriais, entidades com grande capacidade, talvez poderão desenvolver, têm mais autonomia mais rapidamente que outras, portanto, um aumento talvez das disparidades, portanto, isso por acaso do ponto de vista empírico não se verifica nada desse ponto de vista, mas é um risco que se tem posto na mesa. E uma maior, digamos, concorrência entre entidades subnacionais. Do lado, digamos, da governança, várias pessoas que dizem que uma maior descentralização pode levar a uma má governança local, corrupção, um maior peso, digamos, do status quo, das políticas, digamos, dos sistemas políticos locais, uma maior complexidade em termos de estrutura, não é? Mais custos de coordenação. Portanto, estas duas coisas estão na balança, não é? A minha posição, com os dados que eu tenho, e a posição do OCDE é claramente as oportunidades são maiores que, digamos, estes riscos. É o que eu vou tentar, digamos, demonstrar, ilustrar nesta pequena apresentação. Mas digamos, uma lição importante de todo o trabalho que tem sido feito na OCDE sobre esta questão é mais o desenho e não o grau de descentralização que é determinante. Portanto, é a maneira de fazer a descentralização, o desenho, a estratégia, mais que o grau de descentralização que determina, digamos, as coisas. Não é? Agora, há muitas ideias pré-concebidas sobre esta questão, não é? E sobre a descentralização e sobre a regionalização, que, aliás, é uma maneira de fazer descentralização. Por exemplo, diz-se muitas vezes que a regionalização não se justifica num país pequeno. Tenho ouvido isso muitas vezes em Portugal. Diz também que a descentralização pode aumentar as oportunidades para a corrupção, como eu também já referi. Também se diz que não se pode descentralizar porque não há capacidade ao nível local. Portanto, é uma coisa que tem sido muito utilizada. Também se diz, por exemplo, que a regionalização, nesta discussão, por exemplo, em Portugal, sobre a criação de regiões administrativas, a regionalização pode aumentar a despesa pública. Também se tem dito que a regionalização pode aumentar o emprego público. Jobs for the boys, como se diz em inglês. A regionalização pode também desagregar o país, entre aspas, quer dizer, como se o país, com maior autonomia dos governos subnacionais, fosse menos coerente, menos coesivo. Não é? Agora, sobre estas questões, a minha posição e, digamos, a posição de estudos que têm sido feitos na OCDE é que estes riscos não são verdadeiramente fundados, com um dado empírico. Ora, comecemos pelo nível de descentralização. Portanto, para medir a descentralização, por vezes é uma coisa complicada, não é? Há várias maneiras de fazer descentralização e há várias maneiras de medir a descentralização, o grau de descentralização. A maneira mais fácil, é claro, é medir a percentagem de despesas públicas feitas ao nível subnacional em percentagem, digamos, do PIB ou do total das despesas públicas. Portanto, quando se faz essa medida nos países da OCDE, conhecem provavelmente este gráfico, Portugal aparece como um dos países mais centralizados da OCDE. Aliás, o país mais descentralizado da OCDE é a Dinamarca, que é um país que tem um pouco menos de 6 milhões de habitantes, portanto é muito mais pequeno que Portugal. Portanto, o segundo mais centralizado é a Bélgica, o terceiro é a Suécia, a Finlândia, depois tem portanto, a Alemanha, portanto, mas pelo menos estes 4 países que são os mais centralizados da OCDE são países mais pequenos ou têm um tamanho equivalente a Portugal. Portanto,
a questão de Portugal é pequeno demais para descentralizar ou regionalizar não tem qualquer, não me parece não ter qualquer justificação. Os governos subnacionais fazem muitas coisas na OCDE, quer dizer, por exemplo, 20% da educação em média na OCDE é feita ao nível subnacional. Políticas económicas, mais ou menos 20%. Proteção social e serviços públicos, 16%, em termos, digamos, de funções de despesa pública. Não é? Portanto, a situação é esta. Portugal está digamos, está na liga com o Luxemburgo. O Luxemburgo, claro, é um bocado estranho, que é um país quase da região, não é? Portanto, a Turquia, também um país muito centralizado, a Nova Zelândia, a Grécia, a Irlanda, desculpem, e, portanto, os países mais centralizados são países até que, quer dizer, aparecem como mais desenvolvidos, com um nível de PIB per capita mais elevados. Quando se faz uma correlação muito simples entre o nível da despesa subnacional em porcentagem do total da despesa pública e, digamos, o PIB per capita como uma medida muito agregada, digamos, do grau de desenvolvimento, esta correlação é positiva. Agora, claro, uma correlação não quer dizer causalidade. Isso é um facto. Mas a correlação é positiva, quer dizer, vê-se que pelo menos há uma certa concomitância destes processos. Os países que se desenvolveram descentralizaram. Se calhar até é o desenvolvimento que traz a descentralização e não a descentralização que traz o desenvolvimento. Uma coisa parece, digamos, coerente com os dados, é que, evidentemente, estes processos são concomitantes. E não há países que se desenvolveram praticamente sem serem descentralizados. A única, digamos, exceção que aparece aqui assim neste gráfico é a Irlanda. É um país que portanto, aumentou brutalmente o nível de PIB per capita, não é? E que não se descentralizou. Será que um país como Portugal poderá seguir este caminho um bocado único, um bocado específico da Irlanda? Não sei. Portugal está aqui assim, portanto, mais à esquerda, não é? Como eu disse, com países como a Hungria, a Grécia, o Chile, a Turquia. E parece-me que um país como Portugal, no caminho, digamos, de convergência e desenvolvimento, é um país que tem possibilidades e deve ter possibilidades de se descentralizar. Agora, a questão sobre a descentralização de despesa pública, aí não há correlação. Quer dizer, aqui mesmo a questão, portanto, desta coisa da causalidade até não se põe, porque não há correlação. Quer dizer, não há relação aparente entre o nível da despesa subnacional, portanto, há países que têm um nível de despesa subnacional bastante elevado, por exemplo, o Canadá, está aqui sim, um nível, portanto, maior que 90% da despesa pública é feita ao nível subnacional, portanto, a Dinamarca, outros países como a Bélgica, etc. Portanto, não se vê qualquer relação entre esse nível de devolução e de despesa pública feita ao nível subnacional e o total da despesa pública. Portanto, a ideia que descentralizar vai aumentar a despesa pública é uma coisa que não aparece nos dados. Agora, como eu disse, é um facto, se descentralizar e ao mesmo tempo não se reestruturar, não se fazer uma reforma do Estado, é um facto que se cria, digamos, uma probabilidade que haja uma duplicação de serviços. Isso é um facto. Portanto, tem que haver, ao mesmo tempo da descentralização, uma reforma do Estado. Aliás, eu acho que a descentralização é uma peça essencial da chamada reforma do Estado, mas quando as coisas são relativamente bem feitas, eu acho que não há nenhuma evidência que, portanto, mais descentralização aumente as despesas públicas. No caso do emprego, do emprego público, é um bocadinho a mesma coisa. Não existe correlação. Os países mais descentralizados não têm uma porcentagem mais elevada de emprego público em relação, portanto, ao emprego total do país. Quer dizer, não se vê aí correlação. Há países que são descentralizados e têm uma parte de emprego, portanto, de emprego público mais elevada, outros. Quer dizer, não há aqui qualquer tipo, digamos, de correlação. Por exemplo, portanto, a Noruega é um país que não está muito, quer dizer, descentralizado em relação, sei lá, à Suíça ou ao Canadá ou tanto a Dinamarca, e tem uma parte de emprego público que é, efetivamente, relativamente elevada em relação ao emprego total. Mas, portanto, aí não há correlação. Portanto, não se pode dizer, efetivamente, que a descentralização levou a um aumento do emprego público. Em Portugal, aliás, quando se olha para o nível de emprego público, ao nível subnacional, não é?
Portanto, Portugal, portanto, não tem regiões administrativas, mas tem emprego, digamos, público ao nível subnacional. Não se vê, não se vê neste gráfico que Portugal tenha, digamos, atualmente uma parte desse emprego ao nível subnacional muito elevada em relação aos outros países da OCDE. Portanto, estes dados que é de uma atualização da OCDE, do Governance at a Glance 2019, 2020, à volta de 23%, 24% digamos, do emprego público é feito ao nível subnacional. Portanto, em relação a outros países, à média do OCDE, claramente há espaço aqui para crescer em termos de emprego subnacional. Mas é claro, tem que haver uma reforma de Estado ao mesmo tempo, senão poderá rapidamente haver um aumento de despesa pública. Em termos digamos, de estrutura dos governos subnacionais, mas agora portanto, estes dados aqui são mais largos que os dados só da OCDE, porque a OCDE tem um observatório mundial sobre os governos subnacionais, sobre o financiamento e o investimento ao nível subnacional. Portanto, estes dados são aproximadamente para 80 países, creio, mas esses 80 países têm uma parte enorme, digamos, não sei exatamente a porcentagem, uma parte enorme, digamos, do PIB e da população mundial. Portanto, os países, há aqui três níveis. Portanto, há o único nível, que é o nível português, que é só com municípios. Há dois níveis, que são os municípios e regiões administrativas, e isto inclui também, claro, os Estados, os países federais, e até países que têm três níveis. Tem os municípios, tem as entidades supramunicipais, como províncias e departamentos, e tem a região. Por exemplo, a França tem. A França tem vários níveis de descentralização. Não estou a dizer que é bem, o modelo francês é perfeito, mas a França tem vários níveis de entidades densidade de entidades descentralizadas e desconcentradas. Aliás, o problema da França é justamente que tem, ao mesmo tempo, entidades desconcentradas e entidades descentralizadas, o que faz, efetivamente, que a França talvez necessitaria fazer uma reestruturação, digamos, das entidades subnacionais. Portanto, o país está com um grupo de países, aproximadamente nesta amostra de 80 países, 30% dos países têm só um nível. Mas em termos de população, esses países só representam 5% da população deste grupo de 80 países. Portanto, há muito poucos países em termos digamos, de peso da população que têm efetivamente um só nível de descentralização. Portugal está num grupo bastante reduzido de países. 49% da população neste grupo de países tem dois níveis, o que é, digamos, a estrutura mais natural, digamos, o nível, portanto, o nível do governo central, os governos regionais, os estados e o nível municipal. Portanto, do novo Portugal, não vejo por qual a razão porque é que Portugal estaria neste grupo tão reduzido de países. Agora, a questão fundamental é como implementar a descentralização e a regionalização, se for nesse sentido. Portanto, a primeira coisa é evitar a fragmentação da governação. Ou seja, quando se descentraliza, tem que se, de cima para baixo, tem que se recentralizar, de certa maneira, de baixo para cima. Porquê? Porque é assim que se vai encontrar um nível apropriado de intervenção e se evita, digamos, este risco de fragmentação. Portanto, há três mecanismos principais para fazer essa recentralização de baixo para cima, ao mesmo tempo que se descentraliza de cima para baixo. A primeira é a criação do que se chama das entidades metropolitanas, ou dos governos metropolitanos. Isto é muito importante. As cidades metropolitanas têm uma lógica económica que muitas vezes não corresponde em nada à estrutura administrativa. Por exemplo, em Paris há 1.350 municípios. E Paris é uma entidade económica, é uma zona metropolitana, não é? A quantidade de pessoas que estão nesses municípios vêm todos os dias trabalhar em Paris. Portanto, as decisões que são feitas em Paris em termos de sistema de transportes e outras políticas, não é? Têm muito a ver com essas pessoas todas que estão fragmentadas à volta de Paris, não é? Em Portugal também há uma certa fragmentação das zonas metropolitanas. Essa questão das zonas metropolitanas de Portugal também não está bem resolvida. O segundo mecanismo para evitar a fragmentação da governação é promover a cooperação supramunicipal. Portanto, há certas políticas que não faz sentido serem ao nível municipal. Sistema de transportes, coisas assim, não é? Portanto, em Portugal há as CIMs, mas as CIMs, claro, não são verdadeiramente... podiam ser muito mais efetivas, não é?
Uma terceira maneira de, digamos, de fazer essa recentralização é justamente criar as regiões administrativas. Portanto, regionalização é um instrumento da descentralização. Então, não é uma ou outra, quer dizer, a regionalização é um instrumento da descentralização, né? Claramente. Eu estou a dizer isto porque em Portugal às vezes há uma certa confusão entre regionalização e descentralização. Agora, portanto, como eu disse, estas reformas de descentralização e de regionalização acontecem em muitos países do CDE, e só para dar aqui um exemplo desta parte mais de regionalização, ao fim e ao cabo, em Portugal, a verdadeira questão é esta criação das regiões administrativas, que está na nossa Constituição, mas que nunca foi implementada. Portanto, há vários países do CDE que conseguiam, efetivamente, fazer essa reforma. Há um país, bem, não vou aqui entrar em detalhes, a França tem feito muitas reformas nesse sentido, mas um país que eu acho que é importante é a Finlândia, que era um país que era como Portugal, só tinha um nível. Em Finlândia só havia municípios. Eles tinham um problema terrível, nomeadamente em termos de gestão do sistema de saúde na Finlândia. Houve uma descentralização do sistema de saúde, mas o nível municipal claramente não era o nível portanto, adequado. Eles andaram às voltas com esta questão da regionalização na Finlândia, até houve um governo que caiu por causa disso, mas em 2021 eles conseguiram finalmente fazer esta reforma, e na Finlândia agora há regiões administrativas, mas outros países também têm progredido, digamos, nesta área da regionalização. Agora, as condições para que a descentralização funcione são várias, às vezes são um pouco exigentes, mas há certas coisas aqui que são importantes. Portanto, descentralização é uma parceria entre níveis de governo, não é enviar a batata quente, como se diz em inglês, para o nível subnacional e o governo central está completamente desengageado. Não é assim que funciona, é uma parceria. Porquê? Porque a maior parte das políticas são partilhadas entre o nível de governo. O que acontece numa cidade, numa região, etc., é função de coisas que são decididas ao nível central, ao nível regional, ao nível municipal. Portanto, tem que haver um diálogo, tem que haver uma parceria. Portanto, a partir dessas responsabilidades, segundo a OCDE, segundo o que nós, portanto, temos investigado na OCDE, tem que ser explícita, que é melhor ser uma coisa explícita que implícita. Não é? Existe, se queira ou não se queira, existe, mas tem que ser explícita. Porquê? Porque se não é explícita, muitas vezes o governo central pode fazer coisas que são contraditórias com o que os governos subnacionais fazem. Eu vi isso muitas vezes, por exemplo, lá, uma cidade quer conter a extensão urbana e há isenções fiscais ao nível do governo central para as casas individuais. Completamente contraditório, não é? Ou, por exemplo, criar um sistema de transportes públicos numa área metropolitana e haver subsídios para o uso do carro individual. Há exemplos disso, não é? Uma condição muito importante também é esta coisa que os governos subnacionais têm que ter recursos que são alinhados com as competências que vão ser, portanto, transferidas. A questão que se chama em inglês o unfunded mandates. Portanto, alguns autores, como por exemplo o Andrés Rodrigues Polzeda, diz que se calhar é melhor não fazer descentralização. E ele disse isso no outro dia, disse muito claramente, se calhar é melhor não fazer descentralização se não se pode fazer a descentralização como deve ser em termos de transferência de recursos. Eu sei que isto é uma questão muito, muito complicada, porque por vezes os governos não têm a contabilidade analítica para saber quanto custa uma política. Portanto, uma empresa, para saber o custo a cada secção, a divisão da empresa, faz uma contabilidade analítica, não é? Pois o governo não tem, muitos dos governos não têm essa contabilidade analítica. Portanto, é muito difícil, por vezes, avaliar exatamente quanto custa uma política. Não se sabe avaliar quanto custa uma política, é muito difícil, digamos, decidir qual é o pacote de fundos que tem que ser transferidos quando se transfere a política. Outra coisa muito importante em termos para que a descentralização funcione é esta questão de criar complementaridades entre as diferentes políticas. Ou seja, é melhor descentralizar em termos de pacotes de políticas em vez de fazer uma descentralização em termos de políticas individuais. Um ponto muito importante é o problema das capacidades. Um dos argumentos que me têm posto mais na mesa assim, em debates e coisas é mas não há capacidade. Não há capacidade, não se pode... É o país que temos. Eu detesto essa frase em Portugal. Não suporto essa frase. É o país que temos. É uma coisa que me irrita profundamente. Não há nenhuma razão para que haja uma espécie de, sei lá, de destino histórico de Portugal para ser um país. Não.
Quer dizer, não há nenhuma razão, não é? Este problema das capacidades, o problema é que é um problema que é muito ligado aos processos de aprendizagem, não é? Se se vai esperar que os governos subnacionais, os municípios ou regiões que foram criadas, vão ter todas as competências necessárias para assumir as políticas, aquilo se calhar nunca vai funcionar. Porquê? Porque, ao fim e ao cabo, digamos, a competência, a capacidade é uma coisa que se cria fazendo. É o que se chama em inglês o learning by doing, não é? Agora, esse learning by doing tem que ser um processo. E, por vezes, portanto, ao princípio desse processo, vai haver erros que são feitos. Não se deve punir, portanto, as entidades subnacionais que fizeram erros, mas se deve-se punir ou penalizar se não tem uma estratégia para que não façam esses erros no futuro. Mas claramente tem que ser um processo. E digamos, pondo em movimento este processo que se vai criar a capacidade. Não estou a dizer que não é preciso criar um mínimo de capital humano e de capacidades e de formação ao nível subnacional. Mas, claramente, esta ideia que não se pode centralizar porque não há capacidade, eu acho que é uma ideia profundamente falsa. Outra coisa também, em termos desta questão das capacidades, é adotar uma descentralização que seja um pouco assimétrica ao fazer experimentação. Portanto, os governos subnacionais que querem assumir, aliás, o governo português fez um pouco isso. Portanto, os municípios que queriam assumir essa evolução de competências tinham uma espécie de vanguarda, não é? E isso dá um efeito de demonstração para os outros municípios, ver se o que funciona, o que não funciona. Isso pode ser, digamos, um conhecimento, uns dados que são importantes para alargar depois mais estes processos. A questão também das capacidades está ligada a esta questão da metropolização, da cooperação supramunicipal, portanto, tudo isso pode ajudar a criar uma massa crítica digamos, de competências. Também há uma maneira, digamos, de evitar este problema das capacidades, é fazer uma fusão de municípios, portanto, fazer uma reforma administrativa profunda ao nível subnacional. A minha opinião é que isso em Portugal talvez não seja necessário e, claro, é muito difícil porque cria toda uma quantidade de problemas, de identidades, tanto regionais, não é, das pessoas, dos cidadãos, etc., portanto, os governos subnacionais. E em Portugal, digamos, o slide seguinte, em Portugal o tamanho dos municípios não é assim tão pequeno que justifique, de repente, uma grande reforma de fusão de municípios. Não estou a dizer que não haja municípios que sejam talvez pequenos para serem verdadeiramente relevantes em termos de política, isso com certeza que existe, mas não são muitos. Porque, em média, o tamanho dos municípios em Portugal são 30 mil habitantes por município. A média da OCDE são 10 mil habitantes. Em França, há 1000 e tal habitantes em média por município. Como vem aqui assim à esquerda deste gráfico, a República Tcheca, a França, a República Eslováquia, a Hungria, desculpem, mesmo a Espanha, são países que têm muito mais este problema de municípios muito pequenos. Portugal, acho que não tem esse problema. Portanto, alguma reforma feita no século XIX sobre a fusão de municípios, temos 307, já não sei o número exato, mas portanto, eu acho que Portugal, em termos também de município, não é essa verdadeiramente a questão. Portanto, eu acho que é mais um problema, portanto, destes eixos, digamos, de política que permitem digamos, superar o problema das capacidades. O meu slide final é sobre o Governo Central. Se me permitem aqui fazer portanto, analogia muito simples, o que é que pensariam de uma empresa, uma pequena empresa que pouco e pouco vai crescendo, vai se tornando cada vez maior, e, digamos, o dono da empresa, o diretor da empresa, continua de monopolizar praticamente todos os processos de decisão. Eu acho que qualquer pessoa iria dizer que é uma má gestão. Um gestor que não consegue delegar é um mau gestor, ponto final. Isso eu acho que é verdadeiro ao nível de uma empresa e é verdadeiro ao nível dos países. Ou seja, pouco e pouco, quando as capacidades aumentam em termos de capital humano, e isso aconteceu em Portugal, não é? Um aumento muito significativo em termos de capital humano, é, portanto, normal de delegar as coisas, utilizando, digamos, esses recursos, esse capital humano e, portanto, também o capital físico, para poder delegar. Porquê é que é importante saber delegar?
da parte do Governo Central. Porque é assim que o Governo Central pode se tornar muito mais estratégico. Centralizar sobre os objetivos, digamos, essenciais do desenvolvimento do país, em vez de estar preocupado com a previsão de uma quantidade de coisas e de serviços ao nível, tanto subnacional, que podem ser feitas por entidades descentralizadas ou regionais. Esta questão também das políticas de base territorial, que se chamam place-based policies, necessita da descentralização. É impossível para um governo central, claro, pode haver eixos de base territorial nas políticas feitas pelo governo central, isso é um facto. Mas, meu Deus, o governo central não pode ter quantas políticas, quantos, tipos de regiões diferentes ou situações regionais existem. Quer dizer, seria totalmente impensável para o Ministério da Economia desenhar tantas políticas territoriais quantas a diferenciação regional que existe mesmo num país pequeno como o nosso, não é? Portanto, é óbvio para mim que esta questão de se fazer políticas de base territorial, se aceita o princípio que as políticas têm que ser diferenciadas, isso tem que ser acompanhado por uma certa descentralização. É uma coisa demasiado complexa para ser descentralizada. Portanto, centralizada. Se o Governo Central se focaliza, portanto, nesta questão e delega um certo número de políticas, então pode-se focalizar em condições para coordenação e alinhamento de objetivos de políticas. Por exemplo, esta questão de evoluir de um papel produtor de serviços para um papel de dinamizar e orientar os governos subnacionais no exercício das suas funções, fazer a monitorização da performance das regiões e das cidades e, é claro, manter um grande objetivo nacional de um bom equilíbrio entre regiões, claro. Mas isso são funções estratégicas do Governo Central. Portanto, eu acho que, para mim, é uma questão essencial. Os governos centrais não se podem tornar cada vez mais estratégicos se não sabem descentralizar. E acabo com este ponto. Muito obrigado bem, pela atenção. excelente. Muitos parabéns. Depois, se puder partilhar a apresentação também, agradecia se puder mandar. Não há problema nenhum em partilhar a apresentação também, como te gosto. Claro, Pronto, vamos então criar aqui agora uma discussão. Portanto, temos aqui pessoas de muitas áreas, de muitas dinâmicas. Vamos ver se conseguimos que a maior parte das pessoas possam falar. O professor Fernando Ferreira Sousa, que é uma pessoa conhecida e que teve responsabilidade nesta área também há já alguns tempos, o Jaime Cheles, e portanto está com uma hora também adiantada e que manifestou a vontade também de fazer um pequeno comentário. Fernando, se quiser, é um prazer e um gosto. Não sei se ouviu. Nós estamos a ouvir, Fernando. Já está. Estão a ouvir? Estamos. Pronto. Muito obrigado, Jaime. Muito obrigado, Joaquim. Eu não estava previsto entrar nesta sessão, mas a falha do António Cunha fez com que o Jaime Quezado se lembrasse de que eu tinha sido antecessor do António Cunha. Aliás, está aqui um outro ex-presidente da Comissão, que é o José Peneda, Silva Peneda, e me tenha pedido para entrar. O Joaquim está em Paris, mas está em casa, eu estou em Bruxelas, não estou em casa, e portanto tenho alguns compromissos de jantar e por isso não vou poder ficar muito mais do que na próxima meia hora, ou um bocadinho mais talvez. E não queria, portanto, monopolizar a conversa, mas gostava de dizer duas ou três coisas que me foram, por um lado, suscitadas pelo Joaquim e, por outro lado, suscitadas por aquilo que eu ando para aí a dizer nestes registros mais ou menos desencontrados. Serão quatro coisas principais. A primeira delas é que, evidentemente, que o Portugal macrocéfalo, aquilo que alguém chamou um anacronismo centralista no conjunto da OCDE e da maioria da União Europeia, é uma evidência que o Joaquim há algum tempo esta parte tem vindo a evidenciar. Enfim, ela é uma evidência por si só, muita gente tem falado disso, mas o Joaquim em particular, e no trabalho que fez com a OCDE, tem vindo a evidenciá-lo de uma forma relativamente clara e que tem depois surgido também em outros estudos, até mais recentes, como por exemplo o relatório da coesão do ano passado, o último relatório da coesão, onde existem vários, mas existe em particular um indicador chamado de self-rule, portanto da autodeterminação, digamos assim, dos povos,
em que Portugal aparece posicionado no penúltimo lugar, portanto, como sendo um país muito pouco autodeterminado. Mas, portanto, sobre essa matéria, eu acho que há muita coisa a fazer e a dizer, há muitos detalhes que poderíamos abordar, mas não é aí que eu me quero concentrar, porque aí eu estou totalmente de acordo e julgo que o Joaquim, o que tem feito nessa matéria, e aqui alguns dados que também apresentou hoje, são bastante eloquentes nessa matéria. Eu queria talvez concentrar muito mais em 3 outras coisas, telegraficamente, que são mais aplicadas diretamente a Portugal, na medida em que a forma como o Joaquim, muito bem, como académico e como practitioner, na tipologia da forma de estar, na metodologia que é utilizada pela OCDE, fazendo estudos comparados entre países da OCDE, da totalidade preferencialmente, ou entre subconjuntos desses países, posiciona-se sempre de uma forma, que aliás hoje repetiu, que é a forma de as vantagens e os inconvenientes, há várias formas de chegar lá, há vários modelos, enfim, nada do que ele disse, do meu ponto de vista, está errado, mas se nós estivermos a pensar em Portugal, é preciso, provavelmente, entrar em linha de conta com a história, com a política, com a forma como as coisas têm acontecido em Portugal. Portanto, aí tornamos-nos, se o fizermos, enfim, pelo menos eu torno-me, bastante menos ascéticos, digamos assim, e bastante menos objetivos. Tudo são boas formas de descentralização, do meu ponto de vista não é verdade, mas tudo são formas de descentralização. O que não são é necessariamente todas boas, ou suficientemente boas, ou suficientemente comparáveis em termos de qualidade, no que diz respeito ao caso português. Quais são então essas 3 coisas? A primeira é entrar com a política e com a história. Nós estamos, em matéria de regionalização, nós vimos dos anos 70, 80 do século passado. Enfim, mal comparado, naturalmente, mas é apenas porque é um dossiê que está em cima da mesa, é quase como a história da localização do novo aeroporto de Lisboa, que vem dos anos 60 do século passado. A regionalização começou a ser preparada e, em particular, por exemplo, o Zé Peneda fez parte das equipas com o professor Valente Oliveira, que andaram a estudar o dossiê da regionalização, nos anos 80 na Comissão de Coordenação da Região Norte, que era na altura, digamos, um alfobro muito importante de pensamento nessa matéria, e fez-se muito trabalho muito positivo nesse quadro. Portanto, vem daí, deu lugar a um referendo que foi totalmente mal construído, de vários pontos de vista, não vou entrar por aí, e depois passou um período que foi mais ou menos um período de nojo, um período de luto, até que, numa dada altura, já este governo, ou melhor, o governo deste primeiro-ministro, nos seus primórdios, cria uma comissão para a descentralização no âmbito da Assembleia da República, e daí são produzidos um conjunto de trabalhos coordenados pelo engenheiro João Cravinho. O Joaquim também participou nisso, foi aliás um contribuinte importante para alguns desses trabalhos, e digamos assim estava mais ou menos a resposta era mais ou menos sempre esta: a Comissão tem que entregar até 31 de julho de 2019 um relatório, e depois, a partir desse relatório, seguem-se as decisões políticas. Decisões políticas, o relatório foi entregue no último dia do prazo, as decisões políticas nunca mais aconteceram, e o que tem acontecido sucessivamente é a referência a qualquer coisa do género, porque também, digamos, desse ponto de vista, os 2 principais partidos não estão totalmente alinhados, qualquer coisa do género de que a reforma possível é fazer esta descentralização que está a correr. E esta descentralização que está a correr é uma espécie, do meu ponto de vista, mal amanhada, de municipalização. E municipalização, se quiser, Joaquim, dizer que é descentralização, eu não vou contestar, mas não é a descentralização que o país precisa do ponto de vista do seu processo de desenvolvimento. E, portanto, digamos, não sendo ascético desse ponto de vista, eu acho que a municipalização, e esse é o segundo ponto dos 3,
a municipalização, independentemente da relevância do poder local em Portugal, não é isso que eu vou agora discutir, mas municipalizar é uma coisa que vem da experiência do Primeiro-Ministro como autarca de Lisboa portanto, que ele importou para a decisão nacional, e faz-se uma municipalização sem modelo, sem mochila financeira, sem discussão de conteúdo, sem robustecimento dos níveis nacionais. Se quisermos dizer de uma forma simples, e para abreviar caminho, faz uma municipalização sem pensamento. Ou seja, é uma coisa relativamente genérica, é uma transferência de competências, um bocadinho ad hoc, vai sendo discutida e negociada com os vários municípios, nos quadros mais políticos, noutros quadros oferecendo isto ou aquilo em contrapartida, etc. Nada disto tem uma lógica. Nada disto pretende chegar a um resultado final comum. Ainda que se diga que se trata de uma pedra angular da reforma do Estado e que, em última instância, isto é a reforma possível até uma regionalização que há de acontecer quando o Primeiro-Ministro já não for Primeiro-Ministro e, portanto, já não tiver que ser chamado a cumprir uma promessa que vem fazendo como Primeiro-Ministro desde o princípio e como agente político desde que se declarou agente defensor dos processos de regionalização. E, portanto, sobre a municipalização, estamos falados. Último ponto. No concreto recente, a forma como as coisas têm vindo a ser construídas, sem pensamento, produzindo transferências mais ou menos pontuais e avulsas e desorganizadas pelos vários setores, sem que haja, digamos, uma lógica subjacente. Faz com que nós estejamos a assistir a coisas, e eu vou só dar 2 ou 3 exemplos, muito rápidos, como sejam, ninguém procedeu ao mínimo que era preciso, que era harmonizar à escala NUT 2 o que eram os serviços setoriais. E, portanto, temos os mapas todos baralhados, como tínhamos há 10, ou há 20, ou há 30 anos. Talvez até mais. Temos vindo a dar passos mais ou menos independentes entre si, que ficam a meio caminho entre uma máquina trituradora central e aquilo que são os locais de destino que são incertos. Não se sabe, em última instância, para onde é que determinadas coisas vão. Já não falo da desconcentração de alguns serviços públicos. Temos a integração de serviços nas CCDRs e, digamos, para quem vai acompanhando, a relativa baralhada que está a acontecer, quer com os serviços da agricultura, quer com os serviços da cultura. Isso, enfim, não vou perder tempo porque não tenho, mas é manifesto que o que está a acontecer vai sendo sempre sucessivamente, à medida que há um serviço que tem algum interesse, ele até é retirado da direção regional e passa para o nível central. Aconteceu nos museus, por exemplo. Depois temos umas NUTS 3 que são, ainda que para fins aparentemente só estatísticos, que são reformuladas, e já temos para o próximo quadro comunitário 2 novas NUTS, a de Setúbal e a do Oeste. E isto é qualquer coisa que só cria confusão no mapa, independentemente de se poder dizer que seja só para fins estatísticos. É, mas depois não vai ser. E portanto, por isto tudo, e termino, eu acho que estamos perante uma situação em que ninguém pensa no processo de descentralização como qualquer coisa que tenha a ver com a introdução de alguma lógica na máquina do Estado, com a introdução de uma consistência institucional que não existe e a eliminação de bloqueios desse ponto de vista, com um aproveitamento mais eficaz de capacidades endógenas dos territórios, algumas destas coisas que foram sendo ditas também na intervenção do Joaquim, e em último lugar, com o facto de que o centralismo se vai aprofundando e com a agravante de que já nem a própria região central, que é a região da área metropolitana de Lisboa, tem níveis de desenvolvimento que sejam minimamente capazes de arrastar o país. E, portanto, aquilo que, enfim, os teóricos têm vindo a chamar o development trap,
o development rate em Portugal é hoje, de acordo com os cálculos daquela teórica italiana, Simone, não sei o resto do nome, o development rate em Portugal é mais pesado, mais vermelho na região de Lisboa do que nas restantes regiões. Porquê? Porque afluem em Lisboa todas as pessoas, todos os recursos, e esses recursos acabam por se entrechocar uns com os outros e por criar disfuncionalidades que são das economias de aglomeração mais ou menos manifestas. E, portanto, do ponto de vista da lógica de desenvolvimento, eu já não falo de um processo de regionalização, mas falo de introduzir alguma lógica na máquina do Estado, nas capacidades dos territórios e no seu aproveitamento, no arrastamento que a região de Lisboa já não tem capacidade para fazer relativamente ao resto do país e, portanto, num país que está, em termos de desenvolvimento, bloqueado. Portanto, desse ponto de vista, e termino, portanto, aqui, a intervenção do Joaquim foi muito útil, eu conheço as coisas que ele tem vindo a fazer e a escrever, mas terá sido também muito útil para muitas das pessoas que estão a assistir a esta sessão, mas eu acho que ela tem que ser também trazida para o concreto da realidade portuguesa. E esse concreto da realidade portuguesa, enfim, salvo melhor opinião, passa por algumas das coisas que eu aqui procurei muito sintética e sumariamente deixar, e que não são, não são concorrentes nem conflituais com o que ele disse, mas que precisam de ser traduzidas de uma forma que não permita que nós continuemos a navegar, digamos assim, num mar aparentemente calmo, quando aquilo que nos está a acontecer é um processo de desgovernação crescente daquilo a que um amigo meu aqui da Faculdade de Economia chama um processo de inconsistência institucional cada vez mais agravado e que tem implicações no nosso processo de desenvolvimento como um todo. Muito bem. Não, excelente, fantástico, e só temos a agradecer a belíssima nota que deixou aqui e que vai certamente ajudar a complementar a intervenção do Joaquim Oliveira. Eu esqueci-me de dizer, o António Cunha para ter estado presente, aliás, a sessão foi adiada hoje por causa dele, mas a inauguração de Serralves estava prevista para terça, foi hoje concretizada, e portanto ele teve que estar, porque obviamente são financiadores e estava lá o Primeiro-Ministro. Muito bem. Nós temos aqui o professor Dr. Rosa Pires, que é um conhecido estudioso do tema, ligado à Universidade de Aveiro. Quer também dar uma pequena nota, antes de passar para o Joaquim Oliveira? A Dr. Rosa Pires. Muito bem. Muito Muito bem. obrigado. É uma honra e um gosto depois seguir a estas duas intervenções, assim de improviso. Eu vou muito na linha do que disse o Frei de Sousa, porque é preciso ter a noção da história e da política em Portugal para discutirmos isto. E eu até acho que devemos ter muito bem presente como decorreram os debates sobre a regionalização, já não digo nos anos 80, mas sobretudo no final dos anos 90, porque esses podem ser ainda ideias marcantes que hoje ainda povoam muitas das decisões que se tomam e das intenções que se têm. Mas trazia aqui uma outra questão, que são a mudança que o mundo teve, e a dois níveis. Quando pensamos hoje o desenvolvimento, é óbvio que hoje as questões globais estão mais presentes e, sobretudo, o place-based é isso, a ligação das questões locais com as questões globais. E já não é só como é que cada local pode contribuir para o global, é como, quando ele contribui dessa maneira, como é que se ele valoriza. E isto tem exigências também para o nível central. Uma outra dimensão é o próprio Estado, que vale a pena ver que quando se discutia a descentralização nos finais dos anos 90, a Comissão Europeia o que tinha eram os quadros comunitários de apoio, ou seja, basicamente não tinha uma grande estratégia e deixava os países para fazerem a sua estratégia. E hoje tem um quadro estratégico comum. E o Estado Central tem que se repensar nesta perspectiva. E, portanto, uma descentralização que hoje se faça não pode deixar de ter em mente
que o que está em causa são também as mudanças dos desafios do desenvolvimento, que hoje têm contornos muito diferentes. E se compararmos com os termos em que discutíamos isto nos anos 90, vemos que eles são perfeitamente inadequados. Quer dizer, hoje já não é o nível básico apenas para saber qual é a eficácia, é como é que se liga. E este desafio para o Estado Central, quer em relação a Bruxelas, portanto, supranacional, quer em relação ao local, não está de forma nenhuma a ser tomado. E, portanto, o Freire de Sousa falou que o que está a acontecer é absolutamente inadequado, totalmente. E, portanto, o que eu chamo a atenção, o meu contributo aqui, é que a natureza do debate tem que incluir as coisas que disse o Joaquim Oliveira Martins, como é óbvio, porque muitas questões são essas, mas tem que incluir dimensões que têm estado ausentes. E esses são desafios que, se nós os esquecermos, vamos descentralizar com base em ideias erradas e vai ser pior. Aqui o Rodrigues Poço tem razão, às tantas, mais vale não o fazer. Muito bem. Sim, senhor. Nós temos aqui várias pessoas para falar, mas pronto, não temos ainda aqui connosco o Ricardo Rio, ele disse que era capaz de aparecer daqui um bocado, mandou agora a mensagem. Nós temos aqui o professor Sebastião Ferreira Azevedo, que é presidente da Assembleia Municipal do Porto e também antigo reitor da Universidade do Porto. Quer também fazer um pequeno comentário, uma questão, Sebastião? Boa tarde a todos. Hoje temos este problema de serralvos, de facto, não é? Bem, muito obrigado em primeiro lugar aos dois oradores. Gostei imenso das duas apreciações, percebendo que a do Fernando Freire de Sousa é muito mais interna, chamemos assim, que a do colega Joaquim Oliveira tem uma visão mais holística e mais global. Naturalmente que não fiquei impressionado, porque eu já conhecia, com os dados que nos colocam em posições que eu acho que não são favoráveis para o nosso desenvolvimento, sendo que eu faço parte do grupo que entende que Portugal não é um país pequeno, não é? Portugal é um país médio da União Europeia e temos aqueles exemplos todos de países que, sendo de dimensão igual ou menor que a nossa, têm um nível de desenvolvimento de descentralização, não vou entrar agora aqui na questão da regionalização, muito, muito mais avançado. Eu penso que, do ponto de vista global político, nós temos que conseguir dar mais meios locais, nomeadamente pensando no interior de Portugal. Pode dizer, o interior é pouca gente, não é pouca gente, não pode ser pouca gente, não podemos olhar para isso nesse aspecto, nessa forma. Temos que olhar para o país como um todo, para um país inteiro. E certamente que se temos uma zona do interior e toda uma raia que vai de Miranda de Douro até Alcotim, com cada vez menos população e com valores de qualidade de vida, incluindo monetária, mais baixos, exceto Campo Maior, veja-se lá a razão, exceto Campo Maior, nós temos que avançar por um processo. Agora, o que está a acontecer em Portugal é um processo completamente desgarrado, não é? Eu não tenho dúvida sobre isso. E como é que é possível alterar, olha, desde logo a Constituição, como é que é possível alterar as condições para que este processo seja bem mais estruturado, é certamente um problema difícil. Repito, alterar desde logo a Constituição. Porque a Constituição não está a ser respeitada. Julgo que as pessoas sabem. Há pelo menos 3 artigos da Constituição que são claros que não estão a ser respeitados. Portanto, olhem, é um problema em que nós temos que continuar a lutar. Não tenho muito mais neste momento a dizer sobre isso. Muito Mas bem. que é um processo desgarrado, isso não tenho dúvida nenhuma. Eu vejo o que está a passar com o que se passa no Porto, não é? Com a necessária adaptação do Porto, da nossa Câmara, às sucessivos empurrões do governo para mais tarefas, não é descentralizar, é pôr mais tarefas e com relativamente pouco, não zero, mas com relativamente pouco verbas a acompanhar essas tarefas, é difícil. Assim não é uma descentralização a sério.
Muito Não há bem. centralismo. Jaime, se você me permite, Permite, muito gosto, eu Fernando. só gostava de dizer que o meu tempo está a começar a aproximar-se do Sim, fim. sim, eu sei. Mas talvez fosse uma boa altura para Sim, ainda sim, poder sim, sim. trocar umas impressões com o meu Mas é amigo. isso, eu ia passar a si e ao Joaquim Oliveira, portanto, se quiser começar por si e depois Não, passamos ao Joaquim Oliveira. já disse o que tinha a dizer, agora Bem, é ver Joaquim dele. Oliveira, quer rebater estes primeiros 3 comentários e depois passamos a uma segunda ronda, conforme tínhamos combinado, está bem? Temos aqui várias pessoas que ainda vão falar, com diferentes perspectivas, diferentes sítios, a perspectiva foi um bocado essa. Obrigado, Jaime. Não, muito rápido. Eu estou praticamente de acordo com tudo o que foi dito. O Fernando, portanto, tem perfeitamente razão. Tudo o que eu disse digamos, são dados para o CDE, são dados um pouco genéricos, ou holísticos, como se queira. Tem que centrar, evidentemente, mais em termos do que se conhece de Portugal, como eu disse, a política e a história. Uma coisa que eu estou de acordo para falar sobre a política histórica e a história de Portugal, mas tem que se evitar o fatalismo. Como eu disse, eu detesto esta espécie de fatalismo que existe em Portugal, dizendo, olha, é o país que temos, não se pode. Não, então não pode ser assim. Todo o processo histórico em Portugal não pode explicar porque é que há uma política que devia ser feita, que está na Constituição, que aparentemente é uma política que é adotada para cada vez mais, portanto, por cada vez mais de países, não é? Portanto, no mundo, tem uma lógica, que não resolve todos os problemas, mas que tem uma lógica, e uma das grandes portanto, questões que eu referi a esta questão de permitir ao Governo Central, é uma reforma do Governo Central para se tornar mais estratégico. Portanto, não há nenhuma razão que isto não possa ser feito em Portugal. Para mim, não há fatalismo. Mas compreendo que as pessoas estão um bocadinho cansadas de falar sempre da mesma coisa e que este processo, portanto, não avanço. E eu já vi muitas pessoas que são, digamos, convencidas, estão convencidas da importância da descentralização e da regionalização, que, de uma certa maneira, agora, olha, pronto, olha, não se pode fazer, portanto, vamos tentar fazer ao melhor com o que temos. Não, não. E acho que, pelo menos, tem que se reconhecer que o que está a ser feito não está a ser feito, aliás, como foi dito, não é? Não está a ser feito da melhor maneira. Aliás, se se comparar o que o que tem sido feito em Portugal com as recomendações da OCDE do tal relatório de 2020, eu não quero ser excessivo, mas quase que, quer dizer, as diferentes, portanto, recomendações quase que foram fez exatamente o contrário do que era recomendado pela OCDE. Por exemplo, esta coisa da nomeação dos presidentes das CCDRs, uma coisa que nós insistimos muito, é não criar complicação em termos de linha de supervisão, portanto, ao nível regional. Portanto, acho que não faz sentido ter efetivamente presidentes da CCDR que são nomeados pelo governo, ao mesmo tempo são eleitos pelos conselhos municipais. É uma questão básica, quer dizer, a governança, o sistema de governança é uma coisa muito complicada, qualitativa, difícil de ter dados empíricos sobre isso, mas há certas coisas que sabe que não funcionam. Isso, quer dizer, ter várias linhas digamos, de supervisão é algo que não funciona. Portanto, eu estou Muito de bem. acordo. Portanto, eu estou de acordo, portanto, basicamente, com o que foi dito. Eu acho que, bom, é melhor talvez esperar para outras perguntas. Sim, exatamente isso. Eu vou passar a uma segunda ronda. Olha, uma questão também de respeito e de, digamos que, experiência da matéria. Temos aqui connosco o Dr. Silva Peneda. Quer também fazer um pequeno comentário, alguma questão? É sempre um gosto ouvi-lo, naturalmente. Tenha que tirar o som. Não. Ok, Tá? já está. Muito obrigado pelo convite. Gostei muito de ouvir as intervenções que foram feitas, tanto com o Oliveira, também com o nosso professor do Chá de Porto, com o Sousa. Quando falamos de regionalização, estamos a falar de política. Estamos a falar de distribuição de poder. A regionalização acaba por ser uma forma de distribuição. Desculpe, não se está a ouvir muito bem. Não está muito bem a isso. Pode talvez pôr mais perto do. Exatamente, eu ia também dizer isso. E agora, está-se a melhor? Está melhor, está. Obrigado. Estamos a falar de distribuição de poder, quando se fala em regionalização. E a cultura política em Portugal, a cultura política daqueles que estão em Lisboa, e há os provincianos. E há uma falta de confiança na capacidade de provincianos por parte dos que estão em Lisboa. Este é o caldo de cultura que temos. Basta olhar para a organização dos partidos políticos.
que há estruturas mais centralizadas com os partidos políticos. Ora, eu acho que a cultura em Portugal nos últimos tempos tem acentuado esse fenómeno de centralização. Pelo contrário, se vimos a história dos municípios depois de 76, para as autárquicas, tem sido uma história de sucesso. Os municípios souberam se impor, houve uma primeira fase em que houve administrações locais, porque os municípios não tinham capacidade nenhuma do regime anterior, os presidentes eram nomeados pelo governo, quando queriam fazer qualquer obrazinha tinham que pedir autorização ao Ministério das Obras Públicas, que financiava tudo, deu-se uma volta grande nos municípios, e de facto a história do municipalismo português nos últimos 50 anos tem sido uma história de sucesso. Os municípios souberam se impor, e hoje não imaginámos o país sem os municípios que temos e a forma como desenvolveram muitas coisas no nosso país, que se fosse a administração central a fazer, fosse aquilo que nunca teria acontecido. Há muita demagogia por parte daqueles que não querem a regionalização. E os argumentos são vários. Começam por falar da despesa pública, que se aumentar a despesa pública, começa a falar dos automóveis, começa a falar de muitas coisas. Bom, não houve uma lei das finanças locais, pode haver uma lei de finanças regionais, que impõe limites à despesa pública, e eu até estou convencido, e sou capaz de provar, que com a regionalização, tirada da fase de instalação, em velocidade normal, a despesa pública do Estado, no seu todo, será menor que com um país centralizado. Depois, fala-se da burocracia também. Bem, a regionalização acho que o senhor vai estar mais perto dos centros de decisão do que com a administração centralizada. E depois a questão que foi aflorada aí pelo professor Sousa muito bem, que tem a ver com a administração do desenvolvimento. Hoje o desenvolvimento exige muita articulação entre diferentes poderes, diferentes organismos, diferentes instituições. Hoje a realidade mostra que as organizações verticais já não se impõem, são relações muito mais horizontais. Hoje a conectividade é a palavra-chave e é o conceito-chave em termos de desenvolvimento. E, portanto, tudo que seja horizontalidade no sentido de partilhar políticas, e o falou da necessidade de disponibilizar pacotes de políticas, faz todo sentido, para que, a nível horizontal, a nível regional, se possam articular esse tipo de decisões. Isso faz todo sentido. E não quero comparar com outros países, mas eu lembro, nos meus tempos, quando estava na Divisão do Norte, no princípio, a Galiza tinha uns índices de desenvolvimento muito diferentes e muito inferiores ao Norte de Portugal. Hoje já passou. Tendo em conta outra razão, que não seja, tem própria, tem uma administração própria, tem uma região que tem capacidade para fazer estas questões todas. E o relatório foi falado também com a DPT, eu também colaborei no relatório, tem uma parte que é um anexo que simpático, que deveriam ter publicar, está escrito. O problema aqui voltar. E eu não vejo que haja neste momento, não presinto, não vejo que haja possibilidade de haver um mínimo de consenso político. E este governo avançou com uma municipalização, como bem batizou o Pedro Sousa, que é uma coisa, é uma grande confusão. É uma grande confusão, e aliás, vai correr mal, e por correr mal até pode pôr em causa o próprio processo de regionalização. Não faz sentido a forma até bem doada, que foi feita essa crise de progressão pegada, do que vai dar pouco para resultar. Mas, curiosamente, as pessoas esquecem, há uma lei aprovada pela Assembleia Época por unanimidade para a criação das regiões. Portanto, houve uma época em que foi possível pôr os partidos políticos todos a aprovar uma lei sobre a regionalização. Portanto, toda a direita, muita coisa implementada, muita coisa executada, e eu julgo que a causa maior e a justificação maior tem muito a ver com a cultura política em Portugal, em que quem tem o poder, neste momento, não quer abdicar de uma fatia desse poder e não quer abdicar desse sentido de ter, porque não tem confiança para quem vai governar. Muito bem. Sim, senhor. Freire, não sei se como vai ter que sair, quer fazer algum comentário antes de sair, ou podemos passar a outra pessoa? Eu aproveito antes de pedir, e não vou fazer uma intervenção de fundo. Sim, isso agradecia. Exato. Vou pedir desculpa, mas vou só dizer uma pequena coisa. É que, para responder à questão do Joaquim, eu também percebo, e sobretudo visto de fora,
percebo a ideia que ele aqui levanta do país que temos e da irritação que isso lhe causa. Mas eu acho que é preciso pô-la num prato da balança juntamente com a realidade em que vivemos efetivamente, nos termos que exemplificativamente aqui o Silva Peneda levantou, que é, não é uma questão de ser o país que temos, mas há uma cultura e há aquilo que é a análise concreta da situação concreta, chamando aqui o Lenin à colação, que é preciso fazer com que o voluntarismo tenha limites. E por essa razão, e com isto termino, por essa razão é que eu já não digo vamos discutir a feitura de uma regionalização. Digo, vamos pelo menos introduzir um conjunto de pequenos passos que sejam lógicos, que sejam racionais, que sejam eficientes, como por exemplo aquele exemplo que eu dei há bocado, de harmonizar os mapas em que funcionam os vários serviços ao nível do país. Porque eu não temos agora aqui possibilidades, mas eu posso um dia mandar a concentração desses mapas todos e a forma como eles se sobrepõem. A certa altura não se consegue perceber qual é a terra de que estamos a falar, com os mapas todos uns em cima dos outros. E, portanto, ao menos passemos da ideia de regionalização e descentralização para a ideia de pequenos passos racionalizadores num sentido descentralizador. E muito obrigado e desculpa-me. Muito obrigado, José Fernando. Nós temos agora aqui, Joaquim, connosco, o Joaquim Silva Rodrigues, que é uma pessoa que teve muitos anos na Comissão Europeia, acompanhou através da DG Régio os fundos comunitários em Portugal, e eu, portanto, tive também o grato prazer de acompanhar isso na altura. Joaquim, quer fazer uma pequena comentário, alguma questão, Joaquim Oliveira? Agradecer alguma brevidade para podermos ter, digamos, várias pessoas a falar, está bem? Sim, sim. Muito Estamos a obrigado. ouvir. Muito obrigado, eu. Muito obrigado a todos. É evidente que é difícil com um painel desta qualidade fazer algum comentário que tenha alguma mais-valia, mas eu gostava só de, pegando no que disse o Dr. Fernando Freire de Sousa e a experiência que eu tive na política regional, gostava só de citar aqui 2 ou 3 coisas para ser muito sintético, muito breve. É verdade que nós assistimos a mudanças de paradigmas. Quando eu comecei na política regional, agarrei na política regional que tinha sido criada nos anos 80 na Comissão Europeia e falava-se em política regional. Hoje, a comissária que nós temos, Elisa Ferreira, trata da política de coesão. Há uma diferença substancial entre a política regional e a política de coesão, ou então não se tinha mudado de nome só por mudar. Há uma mudança de paradigma. Na política regional dos anos 80, do século passado, nós comparávamos uma região, que era a região de Hamburgo, a mais rica, com a região do Alentejo, que era a mais pobre. E passou-se desse paradigma para a política de coesão, que é a coesão do povo e do território, e portanto isto altera. Portanto, isto só para citar que nós temos que afinar as nossas observações e reflexões em função desta mudança. O segundo aspecto que me parece muito mais concreto é exatamente, como disse o Dr. Freire de Sousa, analisarmos o concreto da realidade portuguesa. Eu fico com um sabor a pouco, digamos assim, fico com alguma fome intelectual hoje, porque o que é que assistimos desde o referendo de 98? Eu fui obrigado a ler hoje uma crónica que Eduardo Lourenço escreveu no rescaldo desse referendo. Nós temos 25 anos de um silêncio ensurdecedor, de uma não discussão, de uma confusão neste momento, exatamente neste painel, neste debate. Nós temos 3 conceitos: regionalização, de que já não se fala abertamente, passamos à descentralização. Por algum motivo, o título deste nosso debate é descentralização, e só acessoriamente nós falamos na regionalização e não falamos na desconcentração. Estes 3 conceitos, seria completamente inoportuno eu estar a entrar neles, mas de facto nós temos esse silêncio
E mais grave do que tudo, temos duas coisas importantes. Temos uma inação e um silêncio por parte de todos, sem exceção, os agentes políticos. Não há um único partido no espectro político português que esteja interessado em abertamente lançar o debate. E termino com isto. Não temos, de facto, mapa. Estamos com problemas, Valdeci. Não temos, de facto, e eu concluo já, não temos, de facto, uma imagem sobre o que é que nós queremos fazer. Vamos pôr o nome certo na regionalização. Nós não sabemos onde começa o norte e acaba o centro. Não sabemos. Porquê? Porque não há ninguém neste momento, e há 25 anos que não temos, e já não tínhamos nas questões do referendo de 98, não temos ninguém que diga de uma forma clara e inequívoca onde é que começa uma região e começa a outra. Eu costumo dizer, para arreliar um bocado os meus amigos, que isto é o efeito herbicida do Porto. O Porto tem secado o debate sobre a regionalização à sua volta, porque é o Porto cidade e não o Norte. E quando o Porto fala da regionalização, ou falava da regionalização, seca como que fosse um efeito herbicida todo o debate que vai do Porto a Bragança, e nós não sabemos. Eu gostaria muito mais de avançar com outras ideias, mas reconheço que o painel é rico demais para eu continuar, mas fico à escuta. Sim, Obrigado mais uma vez pela oportunidade que me deu de falar. O Sebastião, que também já comentou, tem que sair daqui 10 minutos. Não sei como foi falar do Porto e comentar do Porto. Quer fazer algum comentário, Sebastião, antes de sair? Já agora, para passarmos a outras pessoas. Ora bem, eu de facto também tenho um compromisso às 20 horas. Hoje era um dia cheio de compromissos. Passou tudo para quinta, pá, e eu tinha e tenho, e tenho que me arranjar ainda, de maneira que... Muito bem, sim, senhor. Ora bem, eu não percebo bem que o Porto tenha secado. Eu estou a falar à vontade, a nível individual. Eu neste momento sou presidente de uma associação que tem a sede em Miranda de Douro, portanto, a nível pessoal não percebo isso. Agora, olhando, abstraindo da minha pessoa e olhando para o que se passa à nossa volta, há algum aspecto, eu percebo o que disse, há alguma queixa do passado. Eu tive essa experiência até na Ordem dos Engenheiros, de que o Porto tem um comportamento em relação a outras áreas do Norte de que se queixa em relação a Lisboa, não é? Isso mudou radicalmente, eu acho, nos últimos anos. Mudou radicalmente. E neste momento o Porto é evidente que é uma cidade com dimensão no plano do Norte, mas... E não estou a falar agora pelas políticas do Dr. Rui Moreira, não, nada disso, não tem nada a ver, mas parece-me que do ponto de vista de políticas do Norte, não há questão para dizer que o Porto pretende ter uma supremacia. O Porto tem que discutir a nível do Norte qual é a nossa atividade conjunta. Olha, eu tive uma iniciativa muito interessante, falhou por várias razões, me interessa muito, e não foi por culpa do Porto, que era aquelas universidades, aquela associação das universidades do Norte, que esteve em cima da mesa, comigo, com o meu estimado colega António Cunha e com o Fontenhas Fernandes, mas que não foi para a frente por várias razões que não têm a ver com o Porto. De maneira que... Muito bem. Há, talvez, eu diria o problema de outra maneira, há no Norte um certo sentimento, no Norte e em Portugal, de um individualismo que dificulta muito aos vários níveis de decisão que se chega a consensos. Isso há, mas não é só o Porto, de maneira nenhuma, é um problema nacional. Aquele estimado juiz de Lisboa que dizia que era pouco digno o Tribunal Constitucional mudar-se para Coimbra, não é? Recordem-se disso. Isso é uma coisa que vai ficar, é lapidar e vai ficar paradigmática nos problemas que nós temos, não é? Muito bem. Sim, senhor. Temos agora aqui também connosco o Orlando Monteiro da Silva, que está ligado à Associação Nacional das Profissões Liberais e que portanto, tem também uma perspectiva sobre esta matéria do lado mais da procura, né? Força, Orlando. Também quer dizer alguma novidade também, por favor. Obrigado, Jaime. Boa tarde a todos. Bom, eu queria... há só 2 ou 3 comentários para quem o entender, se quiser referir-se a eles. Um deles é relativamente ao referendo de 98, voltando atrás no passado, como se estava a fazer,
é que a revisão constitucional de 97, na prática, liquidou a possibilidade de regionalização. Evidentemente que, mesmo assim, o referendo foi feito, mas a existência de duas perguntas, e os responsáveis políticos na altura são conhecidos e andam por aí, a existência de duas perguntas cumulativas tornou impossível, e assim continua a ser, que uma norma constitucional e inconstitucional que foi introduzida na Constituição, que previa a regionalização, seja, neste momento, impossível ou quase impossível de ser aplicada. O segundo comentário que eu queria fazer era relativamente à existência de uma figura sui generis, que existe apenas em algumas localidades do noroeste de Espanha e em Gales, talvez, que são as freguesias, que, aliás, em função daquela reforma que foi feita ainda no tempo de Passos Coelho, que pretendia, a pedido da Troika ou por imposição da Troika, diminuir o número de autarquias, isso depois foi confundido com as freguesias, mas repare-se como agora já estão as freguesias a voltar a separar-se, obviamente com intuitos fundamentalmente de clientelismo político. Portanto, temos esta figura sui generis das freguesias, que eu acho que também deveria merecer algum comentário, que é uma autarquia para todos os efeitos, como é evidente. E, por último, a questão dos municípios e das câmaras municipais, onde temos esta aberração de a Assembleia Municipal não tem poderes absolutamente nenhuns, muito menos o de destituir o Executivo ou o Presidente, e esta situação também aberrante de o Presidente da Câmara, de haver um Executivo com membros da oposição, chamemos-lhe assim, e do Presidente da Câmara poder destituir, atribuir ou excluir pelouros aos vereadores e, na prática, ser impossível destituir um Presidente da Câmara, como aliás se nota em Portugal, com todas as consequências que isso tem a vários níveis. Portanto, o meu tom não é de fatalismo, mas é de um profundo pessimismo relativamente a uma série de aspectos que em Portugal fazem com que, falou-se aqui do Porto, eu sou do Porto, com que o Porto, e aliás falou-se de uma forma depreciativa, mas reparemos, o Porto, cidade, o norte de Portugal é uma das regiões mais pobres de Portugal, se não a mais pobre, e da Europa, e o Porto, cidade, também empobreceu brutalmente e também está no quadro das regiões mais pobres da Europa. Se isto não é paradigmático e se não merece uma leitura, realmente... Pronto, só quem é interessado um comentário seu, temos aqui também connosco o Zé Carlos Caldeira. O Zé Carlos Caldeira tem tido uma grande experiência nestas áreas da inovação, da tecnologia, e portanto, melhor que ninguém conhece também estas articulações entre as regiões e Bruxelas. Quer fazer um pequeno comentário, alguma questão? Jaime, permita-me que eu hoje não visto a minha camisola da tecnologia, mas visto a minha camisola de um regionalista convicto e que luta por isto. E, portanto, eu queria tornar claro que é mesmo regionalização, ponto final parágrafo, e o José Oliveira pode estar descansado, pelo menos comigo, não perco o ânimo e falo abertamente. 3 notas muito breves. Primeiro, eu não acho que a maneira como foi conduzido o referendo há uns anos atrás e a maneira como está a ser conduzido este processo agora de descentralização já foi todo criticado, explicado porquê, e eu acho que não é por incompetência, eu acho que é mesmo de propósito para que corra mal. E, portanto, eu acho que nós não devemos ignorar ou, pelo menos, desconsiderar essa possibilidade que é do processo, enfim, sendo-se necessário fazer, já agora vamos fazê-lo de forma a que corra mal, porque depois digamos, bom, me viram que corre mal, é melhor regressar à versão anterior do centralismo. A segunda nota é que eu não tenho fé nenhuma que o Estado Central, conforme já foi dito pelo Sr. Peneda, é uma questão de distribuição de poder, seja ele a fazer esta transformação. E basta recordar o que já foi dito aqui, o que se passou o processo de escolha dos presidentes das comissões de governação. Eu não estou a pôr em causa naturalmente a competência e a capacidade das pessoas escolhidas, estou a falar do processo. E que é, na prática, à luz daquilo que era um verdadeiro processo de descentralização de decisão, uma fraude, porque nós sabemos, não foi assim.
E, portanto, a única forma que eu acho que nós poderemos ter algum impacto e alguma movimentação é precisamente pela nossa ação concreta, pela nossa luta, entre aspas, dentro daquilo que é possível, naturalmente, mas por uma ação concreta dos cidadãos, das organizações que estão envolvidas nisto. E deixem-me só dar um exemplo, mais uma vez, é só a minha opinião e é o que eu faria. E eu, se porventura, num processo desses, fosse eu o escolhido, que graças a Deus nunca serei, portanto estou descansado, mas se fosse eu o escolhido, eu naturalmente nunca teria aceitado tomar, digamos, ser o escolhido num processo desses que, como eu digo, na minha opinião, foi tudo menos aquilo que era destinado a ser feito. E eu sou um grande defensor da regionalização e, portanto, não sou perito, mas há 3 argumentos que eu costumo usar, que é, primeiro uma questão de bom senso. Acho que toda a gente entende o princípio da subsidiariedade, ou seja, de tomar as decisões que podem ser tomadas o mais próximo possível da fonte ou dos destinatários. E, aliás, o que é incrível é ver como o Governo Central, quando está a falar com Bruxelas, clama esse princípio, e depois, quando olha para o país, esquece desse princípio. Portanto, o princípio da subsidiariedade, eu acho que é um princípio fundamental para explicar para defender a regionalização. O segundo tem a ver com, naturalmente, uma questão de, digamos, um tema que é muito típico nós falarmos, que é a questão da corrupção. Ora bem, a regionalização permite, efetivamente, fazer um controle de corrupção muito mais efetivo. Porquê? Porque todas as decisões que são tomadas no nível descentralizado podem ser fiscalizadas e efetivamente fiscalizadas pelo nível central. Enquanto que todas as decisões que são tomadas centralmente, eu depois não posso pôr o nível central a fiscalizá-las. E, portanto, há aqui também um argumento que nessa vertente, e ao contrário do que muita gente diz, que aumentar a corrupção, não é o caso. E, portanto, eu acho que há argumentos fortíssimos. E o terceiro, que é, e já foi também aqui referido, que é, pelo que eu sei, pelo que conheço, pelo menos na Europa, há uma fortíssima, mas fortíssima correlação entre o facto dos países estarem regionalizados e o seu nível de desenvolvimento económico e social. E, portanto, se nós sabemos que a maior parte dos países que estão regionalizados, já foi referido aqui o exemplo da Galiza, que tem regiões efetivas, têm um grau de desenvolvimento muito mais forte, e eu acho que isso é um terceiro argumento. Portanto, eu acho que nós temos que fazer discussões destas com base em evidências, em evidência científica, em opiniões fundamentadas, e deixarmos daquelas discussões mais sentimentais ou de espíritos, ou, sobretudo, de continuarmos a ver pessoas na comunicação social e em muitos outros sítios a discutir este tema sem o mínimo de conhecimentos, de competências e de capacidade para o discutir de forma séria. Muito obrigado. Bem, sim, senhor. Quem quer fazer um comentário? Antes de passarmos à última ronda, está bem? Pronto, temos que terminar isto a horas decentes. Obrigado. Muito, muito interessante todos estes pontos. Eu também estou de acordo com muitas coisas que foram ditas. Eu acho que, Jaime, uma coisa que eu, nestas discussões, fico sempre um pouco, sei lá, não é desiludido, mas porquê que as pessoas que estão contra a regionalização e a descentralização não vêm a estes fóruns de... Sim, é uma boa questão. Foram convidadas, Mano Miguel. Eu acho que isto sempre muito questão, quer dizer, eu tenho tido estas discussões muitas vezes em Portugal e praticamente nunca ouvi. É verdade, é um facto. É um facto, eu não sei porquê, mas, por exemplo, não sei, eu vi o Miguel Sousa Tavares fez um artigo há uns tempos no Expresso, justamente, sobre que ele estava fundamentalmente contra a regionalização. Mas o que é que estas pessoas não vêm participar a estes debates? Não, é uma coisa que eu não percebo. Bom, isso é outra coisa, mas gostava de ter um debate, digamos, em termos de conversa entre várias posições. Agora, o desafio para a próxima oportunidade. Pois, estou também. Portanto, vários pontos muito rápidos. Falta de confiança, tanto o Dr. Silva Peneda, falta de confiança na capacidade de solução. Está perfeitamente, eu estou perfeitamente de acordo com isso. É o que eu tenho ouvido quando falo com certas pessoas em certos pontos, em certos níveis de decisão, esta questão da falta de confiança. De novo, repito, há um problema de capacidade ao nível subnacional, é óbvio, mas é normal que numa cidade mais pequena se tenha muito menos capacidade, que tem menos recursos para investir, sei lá, em conselhos técnicos, coisas assim.
mas não há razão nenhuma para que não se ponha em prática um processo de aprendizagem, aprendendo em fazendo. Portanto, essa falta de confiança na capacidade subnacional, mesmo que seja fundada em termos, evidentemente, de um nível mais baixo de capacidade, não justifica que não se faça nada. Portanto, isso, para mim, é uma coisa muito óbvia. A questão do mapa, eu acho essa questão do mapa que foi levantada pelo Dr. Silva Rodrigues, quer dizer, é uma questão, portanto, é uma questão complicada, mas eu acho que também tem que, de uma certa maneira, ser um pouco pragmático. As 5 regiões que existiam, agora são mais 2, não é? Mais 2 NUTs, portanto. Mas, quer dizer, essas 5 regiões, para mim, tinham uma certa existência, houve uma certa experimentação, acumulação de conhecimentos com essas fronteiras. São sempre, portanto, uma fronteira tem algo sempre um pouco arbitrário, não é? Efetivamente, onde é que para, portanto, a Zona Norte, por exemplo, portanto, Aveiro e essas coisas. Mas, quer dizer, há um conhecimento de como funcionam essas zonas funcionais, não é? Portanto, para mim, eu seria muito pragmático desse ponto de vista, e para mim as 5 regiões que existiam, pode-se partir dessa base. Agora, as 2 regiões que estão a ser acrescentadas, não é? À volta de Lisboa, isso para mim, claro, isso vai também contra, isso também é contra uma da recomendação, justamente do relatório do CDE. Portanto, há uma lógica funcional à volta de Lisboa que não faz sentido com a criação de regiões, com as 2 regiões que foram criadas. Sabe-se perfeitamente que a lógica da criação dessas 2 regiões é maximizar justamente a captação de fundos estruturais. Eu acho que isso eu acho que está um bocadinho, tem que ser, portanto, ultrapassado, até porque provavelmente vai haver, portanto, uma evolução, assim, portanto, em termos de política de coesão, portanto, ao nível europeu, e Portugal tem que se ajustar ao facto que, evidentemente, pouco e pouco, esses fundos vão ser, portanto, reduzidos. Portanto, acho que é normal, porque eles são reduzidos praticamente automaticamente com um aumento do nível de desenvolvimento. Portanto, uma estratégia oportunística de criar regiões só para captar mais fundos, acho que é uma coisa errada. É uma coisa errada. A questão do Porto. Uma cidade, uma zona metropolitana é um ativo. Eu sei que por vezes é difícil. Efetivamente, as cidades, por vezes, comportam-se, ou as regiões comportam-se como os governos centrais comportam em relação às regiões. Mas uma cidade é um ativo de desenvolvimento regional. Há dados estatísticos muito claros sobre isso. As regiões que têm a sorte de ter uma zona metropolitana podem utilizar isso como um ativo de desenvolvimento. Porquê? Porque é um sistema regional, e as zonas metropolitanas têm um papel muito importante em termos de relações da região com o exterior, em termos de sei lá, de questões de inovação. As redes de inovação são muito mais fortes quando têm um hub, não é? Portanto, a cidade é um ativo regional. Portanto, tem que haver uma evolução, e também isso, eu acho, esta questão da fatalidade de sempre discutir o Porto contra os outros. Não, o Porto é um ativo regional na região do Norte. Para mim, isso é claro. A questão das freguesias, isso também houve uma questão aqui. Os municípios em Portugal têm um tamanho maior, em média, que na OCDE por causa das freguesias. Eu francamente não sei. As freguesias existem em outros países. Quer dizer, em inglês até eles não chamam, quer dizer, têm um nome para isso, chamam as parishes, ou seja, o equivalente em Portugal das paróquias, não é? Portanto, há países que têm esse nível, mas geralmente esse nível nunca tem políticas que possam ser, digamos, relevantes neste processo de descentralização. São mais um utensílio, digamos, de gestão de certas coisas, certos tipos de políticas que têm que ser mesmo locais, não é? Mas para efeitos estatísticos, até porque na OCDE não vamos ter dados, portanto, sobre isso, não há dados, portanto, a esse nível. Portanto, não sei se, evidentemente, em Portugal os municípios são maiores, na média, na OCDE, por causa da existência das freguesias, mas acho que isso não vai introduzir uma grande, digamos, viés em termos do tamanho dos municípios em Portugal. Eu acho que o maior efeito em termos do tamanho dos municípios em Portugal foi a reforma que foi feita no século XIX, que evidentemente reduziu drasticamente o número de municípios. Só para terminar, a questão da corrupção, tem perfeitamente de acordo, o Dr. José Caldeira tem perfeitamente de acordo. Todos os dados estatísticos mostram
que não há aumento da corrupção quando se descentraliza, que há muitos exemplos onde a corrupção, portanto, diminuiu. Portanto, é claramente, de novo, uma ideia completamente pré-concebida que a descentralização leva a um maior nível de corrupção. Não há nenhuma evidência estatística nesse sentido, pelo contrário. Pelo contrário. E em termos mesmo de confiança dos cidadãos, há claramente um maior nível de confiança dos cidadãos nos governos, o que é um pouco normal, porque eles estão mais próximos, não é? Dos governos subnacionais que no governo central. Muito bem. Se autorizar, Joaquim, vamos só a mais uma última ronda, está bem? Pronto, já estamos um bocadinho fora da hora. Eu tenho aqui à minha frente, estou a ver bem, a Judite, que está em Aveiro, e acho que às vezes é importante termos aqui a opinião de quem está no terreno. Portanto, a Judite é uma empreendedora, é professora universitária também, anda muito no país, em Lisboa. Judite, qual é a tua opinião sobre estas questões e comentário ou questão que queres fazer sobre isto? Olá a todos, muito boa noite. Eu, de facto não sou a pessoa indicada para falar destes temas. Eu não tenho nenhuma competência para falar disto. A única coisa que eu posso dizer, e fazendo sempre aqui uma ligação muito direta àquilo que é a descentralização também nas empresas, eu vejo aqui muitas dificuldades. Eu concordo em absoluto com o professor Joaquim Oliveira, quando ele diz que as dificuldades não podem ser inibidoras do crescimento, da mudança, do desenvolvimento. Eu concordo em absoluto. Mas depois, olhando aqui para os problemas que toda a gente referiu, desta questão da descentralização, eu vejo aqui muitos inibidores, muitos problemas, porque os que estão aqui todos revelaram que reconhecem vantagens da descentralização, eu própria reconheço muitas vantagens, mas não sei como é que vamos ultrapassar isto, porque a inconsistência de políticas, enfim, o risco de perder o poder e o controle, o conflito de interesses, a falta de alinhamento estratégico, isto são questões que eu vejo nas empresas e que revejo no país. Não sei como é que vamos fazer isto, porque é que não se faz esta descentralização ou a municipalização, enfim, como é que se entrega autonomia e poder às regiões, sendo que os problemas estão cá. Eu não sei como é que isto se resolve. Eu penso que há aqui um problema de perfil de liderança. Não sei, eu de facto não sei, gostava de ter aqui algumas respostas. Enquanto professora e, enfim, partilhadora de know-how pelos mais jovens, pode ser que venha aí uma geração com um mindset um bocadinho diferente, que arrisque, que não tenha medo, que comece pequeno para chegar a grande, porque depois nós criamos modelos tão espetacularmente bons, andamos aqui a discutir o modelo perfeito de descentralização e não fazemos rigorosamente nada, coisas pequenas. Estou-me a lembrar, por exemplo, um formulário de uma candidatura a um projeto é igualzinho para uma multinacional como é igual para uma empresa micro. Não faz sentido, não faz sentido. Nós temos que ser capazes de fazer alguma coisa e às vezes basta fazer uma coisa pequena para provocar uma grande mudança. E não acontece nada. Eu penso que tem a ver um bocadinho com esta história que nós temos, com o mindset que nós temos ainda. Nós precisamos de líderes diferentes, que arrisquem. Não consigo ter mais do que isto. É a minha... Portanto, também temos aqui connosco a Teresa Albuquerque. A Teresa Albuquerque está ligada à Casa Mateus, à Fundação Mateus. Teresa quer, e portanto, a partir de Vila Real, e não só, tem feito um fantástico trabalho do ponto de vista de promoção destas questões. A Teresa, quer fazer algum comentário, alguma questão? É um gosto sempre também tê-la connosco. Eu agradeço imenso, Jaime. Eu subscrevo globalmente os comentários que se fizeram, as dificuldades que a Judite acaba de referir. Nós sentimos-las todos os dias. Temos a sensação que faltam interlocutores, temos a noção que falta uma ideia de país. Bom, mas isso é o nosso dia a dia e todos sabemos que é assim. Eu não sou especialista nestas matérias, mas tenho de facto enfim, colaborado na organização de vários debates sobre o estado da política e a questão da reforma do Estado e portanto é um bocadinho triste, mas de facto não vemos grandes possibilidades de haver uma capacidade de reação que que ultrapasse o nível individual. Quer dizer, nós individualmente podemos fazer, mas não podemos contar com muito mais. Muito bem, sim, Não senhor. é uma positiva, mas é um bocadinho. Sim, senhor, muito bem. Nós vamos ter que chegar até ao fim, porque não sei se nós não temos aqui mais ninguém que queira fazer comentários. Está aqui connosco também o Paulo Caldas. O Paulo Caldas foi há muitos anos presidente da Câmara do Catástrofe, portanto é uma pessoa que também tem experiência nestas questões. Paulo, algum pequeno comentário? Alguma questão? Penso que... Estou. Sim, senhor. Estou.
Sim, sim. Não, grato e felicitar pela realização do debate e também pelas opiniões e os contributos que foram dados. Eu penso que há aqui duas questões que podem ser importantes nesta questão da descentralização. Uma tem a ver com os cooperation arrangements, ou seja, uma forma de facilitar a regionalização será, em vez de definir só de cima para baixo, fazer com que ela seja forçada pelos próprios agentes de desenvolvimento do território de baixo para cima, com cooperation arrangements. Na Austrália e outros países anglo-saxónicos, eles funcionam muito na base deste tipo de acordos de cooperação entre municípios e que vão forçar depois a regionalização e que é estatuída de cima para baixo. Foi a forma como eles muitas vezes evitaram aquela questão dos amalgamation, em vez de haver fusões de municípios, eles preferiam manter as identidades e depois fazer cooperação, ou seja, acordos de cooperação que são facilitadores da eficiência, são facilitadores de poupanças de custos, ou seja, aí talvez fosse mais fácil justificar, também até do ponto de vista da racionalidade económica, o próprio mecanismo de regionalização. E uma outra questão que é importantíssima e que me leva também a ser defensor da regionalização tem a ver com a especialização inteligente dos territórios e das regiões, também ao nível de países como Portugal e no quadro da Europa. Ou seja, se a especialização inteligente está definida dos territórios e tem por base as regiões, a planificação, que é uma coisa que falta ao nosso país, a planificação seria, porventura, muito mais visível, atuante, consistente e sustentável no tempo, até para o território do país como um todo, se fosse feita ao nível das regiões, ou seja, dar exposição, tal como existe nos fundos comunitários, à especialização inteligente, e colocar isso como um tópico de agenda política. Mais uma vez, eu penso que iria facilitar a questão do debate em torno da regionalização e trazer vetores de pró mais importantes do que aquilo que têm sido os vetores de contra, que quase todos eles caem, na maioria, em questões e questiúnculas políticas e menos questões técnicas. Muito bem. É um bocadinho esta a minha visão. Sim, senhor. Para terminar, temos aqui... Sim, senhor. Para terminar, temos aqui o José Elias Freitas, que também trabalhou muitos anos em Bruxelas e, portanto, penso que irá também dar o seu contributo e depois, Joaquim, depois passo a si para fazer uma nota final, está bem? José Elias, agradecer alguma brevidade, está bem? Que estamos já Obrigado. Estamos após o tempo. Obrigado, boa tarde a todos. Eu diria algo um pouco abstrato, porque não sou especialista nessa área, mas em termos da inovação e da criação de valor, do crescimento económico, é evidente que a Europa, portanto os países como nós, não é? Estamos sujeitos a um regime de ventos intensíssimos, como uma metáfora de ventos que são os ventos das novas tecnologias e os ventos da abertura global do mundo e a absorção dessas novas tecnologias, a absorção das oportunidades para a globalização e mesmo para o mercado interno europeu, é um desafio para as empresas. As empresas têm, umas ficarão rígidas e não conseguem absorver e ganhar competitividade, e outras conseguirão. Num regime tão agressivo, embora no bom sentido, sistémico sobre as indústrias, as empresas, parece-me evidente que é necessário caminhar para descobrir para valorizar todas as potencialidades empresariais, para fazer a cooperação entre as empresas e os centros de tecnologia, etc., etc. E tudo isso é impossível ser feito com eficiência se não for feito numa descentralização e numa regionalização. Portanto, eu diria que os ventos sopram totalmente a favor da regionalização, da descentralização, os ventos económicos, tecnológicos, etc. E, portanto, nós chegaremos à regionalização, quer a gente queira, quer não. É um pouco a minha sensação. Agora, como já estamos no fim, eu ficava por aqui. Muito bem. Joaquim Oliveira, quer fazer uma nota final? E com isso encerramos. E mais uma vez, muito obrigado também pela disponibilidade e pela qualidade da intervenção e da discussão. Obrigado, eu já não foi, gostei muito desta sessão. São só 3 pontos que foram agora levantados, portanto,
a questão da Judite, e também em parte a Teresa, não é? Estão um bocadinho desanimadas com esta questão. Judite, a solução da OCDE é utilizar a experiência dos outros países. Quer dizer, ninguém tem a solução. Estamos todos a lidar com problemas extremamente complexos, não é? Processos institucionais, que ninguém tem a solução, the solution. Mas, na OCDE, a comparação entre países mostra que há coisas que funcionam melhor que outras, não é? E foi, digamos, a ideia de pedir à OCDE para fazer um estudo sobre, digamos, o tipo de reformas e como conduzir um processo de descentralização e regionalização em Portugal. Portanto, e as recomendações nesse relatório são fruto dessa comparação entre países e de um certo consenso que emerge sobre certas coisas. Como eu disse, há certas coisas que não se devem fazer. E apesar do relatório que foi feito, fizeram-se em Portugal. Sobre a questão, há uma questão do Paulo Ribeiro que não foi oral. Sim, peço desculpa, depois acabei por não ver as questões, mas sim, diga. Sim. Eu acho que tem aqui coisas muito importantes. O Paulo continua a entender que as vantagens que possa trazer não justificam o risco de divisionismo e quebra de integridade política, cultural, territorial, quer dizer, esta ideia que Portugal é um país que poderia perder a sua identidade por causa da criação das regiões administrativas, de novo, não sei muito bem de onde vem portanto, essa ideia. Eu, quando organizámos uma reunião sobre, digamos, quando estava o engenheiro Carvalhinho a conduzir aquele processo do relatório sobre a descentralização, eu convidei justamente um polaco e convidei um finlandês e um francês para falarem das experiências dele. E o que disse o polaco foi uma coisa muito interessante. Ele disse: a Polónia criou uma identidade, quer dizer, aquela transição terrível, né, no sistema, portanto, comunista, etc., autoritário, de liberdade individual, etc., etc. Eles criaram uma identidade justamente através do processo de regionalização. É interessante. Ele disse a criação de regiões, de uma certa maneira, assumir a diversidade, estarmos juntos na diversidade. Reconhecer a diversidade é uma coisa que ajudou ao facto de estarem juntos como país. Portanto, isto é uma questão talvez um bocadinho mais, digamos, cultural, sociológica. Bom, eu não vou marcar muito nisso. Mas, quer dizer, eu não vejo muito bem este risco de perda de identidade, portanto, do nosso país por causa da descentralização. O que disse sobre, talvez é melhor fazer, digamos, umas etapas intermediárias, apostar nas áreas metropolitanas, na associação de municípios, na reforma do Estado, completamente de acordo. Aliás, no relatório do OCDE, o relatório não recomendava a regionalização, por exemplo, como um instrumento de descentralização, forçosamente. No relatório havia 3 opções. Nós, portanto, o que dissemos é que nos parecia que a criação de regiões administrativas era, digamos, a forma de descentralização mais consolidada, que poderia ter um pouco mais de coerência, não é? E até em relação ao que se conhecia das experiências dos outros países. Mas, perfeitamente, a OCDE reconheceu outras opções, não é? E justamente esta questão das áreas metropolitanas tem perfeitamente razão. A cooperação supramunicipal, as CIMs, poderiam funcionar muito melhor, e a reforma do Estado, claro. Portanto, quer dizer, a OCDE nunca disse que tinha-se fazer absolutamente a regionalização em Portugal. Disse que era a forma mais completa, mais coerente de descentralização, de utilizar portanto, a regionalização como um instrumento da descentralização. Portanto, perfeitamente de acordo consigo, talvez há etapas intermediárias que poderiam ser utilizadas. E, finalmente, esta questão do José Freitas sobre os ventos das novas tecnologias, etc., eu estou perfeitamente de acordo com isso. As novas tecnologias, mas também o clima. Como é que se vai poder fazer esta transição energética sem uma gestão deste nível subnacional e uma certa forma de descentralização, uma certa forma de políticas de base territorial? Como é que se vai poder, por exemplo, criar a oferta de energias renováveis se sabe perfeitamente que, por exemplo, a instalação de painéis solares, as eólicas, etc., tem criado problemas terríveis ao nível, digamos, territorial. Porquê? Porque são políticas que têm sido feitas muitas vezes de paraquedas, não é? Caem de paraquedas numa região e as pessoas, a princípio, alguns têm algum interesse em participar no processo, mas muitos veem mais, digamos, os efeitos negativos que os efeitos positivos.
Há um problema de equidade territorial muito importante na adopção destas novas tecnologias, em termos de ocupação de espaço, por exemplo, e de substituição do terreno, sei lá, com fins agrícolas e outros, por efetivamente, a implementação destas novas tecnologias. Portanto, essa transformação vai ter que ser feita de uma maneira muito mais place-based, em base territorial, e não vai poder ser decidida assim de baixo para cima, em top-down. Para mim é óbvio. A mesma coisa para as novas tecnologias, uma economia em rede, como também já foi dito. Isso também chama, digamos, uma gestão muito mais descentralizada do país, com o Governo Central, uma visão extremamente estratégica dos eixos fundamentais de desenvolvimento. Mas para isso é preciso que o Governo Central aceite e saiba delegar. Muito bem, Joaquim. Muito obrigado mais uma vez. A ver se no próximo ano fazemos uma sessão com mais pessoas que são contra, está bem? Ok? Fica essa próxima. Muito obrigado a todos, está bem? E continuação de uma boa semana e muito obrigado por terem estado presentes, está bem? Bom trabalho para todos. Obrigado, boa noite. Parabéns. Obrigado. Obrigado.